seja o nome do Senhor. Quem está feliz com o Senhor nessa noite, diga amém. Aleluia. A alegria do Senhor é a nossa força. 1 Reis capítulo 17, enquanto vocês vão procurando. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor nos trouxe a direção de uma palavra sobre as nossas vidas. Nós vamos meditar nela agora. 1 Reis capítulo 17, meio livro de Reis. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te num vaso um pouco de água, que beba. Pai, obrigado pela tua palavra, pela presença poderosa do teu Espírito Santo aqui neste lugar. Que teu Espírito Santo ministre em nossa mente, em nosso coração, em nosso espírito, em nossa alma, aquilo que os céus está direcionando para nós como igreja, como filhos e filhas amadas do Senhor. Nós recebemos, Pai, essa direção para nossas vidas. Que o teu Espírito Santo esteja trazendo para nós qual é a tua vontade, que nós sabemos que ela é boa, que ela é perfeita e ela é agradável. Em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, a palavra do Senhor, ela tem um propósito, que é trazer para nós alimento, vivificar a nossa alma, fortalecer o nosso espírito, renovar a nossa mente, quebrar de dentro de nós qualquer endurecimento de coração, qualquer crença de coisas que nos façam duvidar de quem é Deus, do poder que Deus tem nas suas mãos. Se eu e você estamos aqui hoje é porque nós não duvidamos, amém? Porque nós vivemos pela fé, e onde nós nos alimentamos da palavra, com certeza fortalece, aumenta e alimenta a nossa fé. Então nós estamos aqui hoje com esse propósito de adorar, exaltar o nome do Senhor, mas também de sermos fortalecidos pela palavra. Amém? A palavra que nos dá direção, a palavra que nos traz ânimo. Diga aí, tem alguém do seu lado e diga assim: tenha ânimo, porque a palavra está sendo pregada. Amém? Vamos nos animar no Senhor, nossa alma, nosso espírito, porque os dias são difíceis. Nós estamos vendo aí os noticiários, nós estamos vendo muitas tragédias, e isso, se nós não tomarmos cuidado, abate nosso coração. A gente que é mãe, a gente que é família, a gente que tem filhos, a gente que trabalha, se preocupa com o amanhã, a gente se preocupa. Mas quando nós ouvimos a palavra, isso gera em nós paz. Diga paz. Gera em nós descanso. Gera em nós espera. Quando nós sabemos que Deus está no controle. E aqui, meditando nessa história, nesse momento de Elias,
Queridos, Elias, ele foi um profeta chamado por Deus, direcionado pelo Senhor num momento muito difícil que Israel estava passando. Havia naquele momento uma idolatria muito grande a Baal, porque o rei daquele tempo, o rei Acabe, ele havia se casado com uma mulher chamada Jezabel, que pertencia a um outro povo, um povo totalmente idólatra, que cultuavam ao Deus Baal. E quando Acabe se uniu em casamento com essa mulher, nós sabemos, né, a mulher, ela acaba tendo, né, um pouco mais do jeitinho dela, né, de influência. E Jezabel não foi diferente. Ela conseguiu trazer Acabe, converter o coração de Acabe, converter o coração do rei, a qual se tornou seu esposo, ao também essa adoração a este Baal, a este Deus Baal. Então o povo se esqueceu de Deus. Eles não confiavam mais no Deus vivo. Mas por que em Baal? Porque Baal ele era conhecido como um Deus da fertilidade, um Deus da chuva, o Deus que trazia as plantações, fertilidade, prosperidade. Ele era conhecido como esse Deus, Baal. Então, todo o povo fazia a sua devoção pelas plantações, pelas colheitas, pela prosperidade a este Deus Baal e não mais ao Deus vivo. Por quê? Veio Jezabel com essa cultura, com essa idolatria do seu povo e acabou sendo implantado porque ela se casou com ele. Até aqui tudo bem? Amém? Vocês estão comigo? E aí esse povo estava com seus corações longe de Deus. E para esse tempo Deus levantou Elias para que ele fosse o profeta, né? A voz de Deus naquele tempo. E Elias, nós vamos ver aqui que ele surge, o nome dele surge como profeta exatamente a partir deste capítulo 17. É tanto que aqui ele é citado. Então Elias, o tesbita dos moradores, é citado quem ele é, de onde ele é. Disse ao rei. Muitas vezes nós nos levantamos, né, amados, diante de situações das nossas vidas, da nossa família. Nós estamos na campanha aqui, minha família é o altar de Deus. E Deus tem nos levantado, tem levantado você a vir, a orar, a entregar no altar do Senhor a sua casa, o seu lar. Só nós sabemos o que passamos dentro das nossas casas, né? Às vezes a gente precisa colocar, né, uma roupa, se vestir e sair para trabalhar, e sair para viver, né, o nosso dia a dia, mas só Deus sabe como às vezes deixamos, né, nossa casa, nossos filhos, quais os problemas, quais as faltas, quais as necessidades. Só nós sabemos, só você sabe, só eu sei. Mas o nosso Senhor, Ele sabe, e Ele tem cuidado de nós, amém? Quem aqui tem vivido a mão poderosa do Senhor cuidando da sua vida? Diga aleluia. Você tem visto a mão do Senhor, a mão vitoriosa te sustentando, te
naquele momento, Elias dizer o que ele disse. Se atentem aqui comigo. E disse a Acabe, ele não disse assim, assim diz o Senhor ao rei. Ele disse, vive o Senhor, Deus de Israel, versículo 1, perante cuja face eu estou, nestes anos, nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo qual palavra? A minha palavra. Quando eu ouvi, quando eu meditei nessa palavra, eu falei, Deus, há um mistério nisso. Porque muitas vezes nós estamos assim, se Deus não mandar eu vou. Se Deus não mandar eu falar, eu não vou. E está certo, nós temos que estar em obediência debaixo da liderança do Espírito Santo. Mas se está diante de você o problema, se está diante de você a situação na sua casa, se está diante de você a dificuldade dentro do seu lar, de provisão financeira, eu não sei qual é a área, se está diante de você alguém enfermo, você vai esperar o quê para levantar as suas mãos e declarar uma palavra profética de vida, de cura, que o Senhor abre as portas. Nós temos a autoridade dos céus, em nome do Senhor Jesus, amém? Então Elias, como profeta de Deus, imagine ele que servia a Deus de todo o coração, sabia quem era Deus, olhando aquela situação, aquele povo idólatra, com seus corações longe de Deus, ele se incomodou e se posicionou, e ele disse, vive o Senhor, rei, vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos, nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Ele teve um posicionamento, e diante daquilo, olha só o versículo 2, depois, ou seja, depois do posicionamento de Elias, veio a palavra do Senhor dizendo, meu Deus, queridos, olha o que o Espírito Santo está nos ensinando hoje, que quando nós nos levantamos, nos posicionamos diante do caos, diante daquilo que nós sabemos que não agrada o Senhor, ou que está sendo realmente o motivo das portas fechadas, do problema, da enfermidade, queridos, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, quando você vive o Espírito Santo de Deus na sua vida, você percebe que alguma coisa vai lá. A gente sente o ambiente, a gente sente a angústia, a gente sente uma vontade de orar, a gente sente a vontade de buscar a Deus, porque é espiritual o que está acontecendo. E aí nós temos sim que nos levantar como profetas dentro das nossas casas, ou aonde você vive o dia a dia, eu não sei, se você está sentindo que o mundo espiritual está se movendo, que você precisa, você está sentindo no seu espírito que é um chamado para você abrir os seus lábios e profetizar, faça. Porque o Senhor respalda e protege, te dá escape e livramento quando você se posiciona. Nós pregamos hoje no culto da manhã e falamos sobre o mundo espiritual. Porque nós sabemos que se não houver a cobertura espiritual sobre nós, nós vamos para a guerra de peito aberto, não é verdade? Mas não, nós temos que estar debaixo do revestimento do Senhor, com as armaduras de Deus. Nós temos que estar debaixo de intercessão, né? Aqui nessa casa onde o Senhor tem sustentado, é a pastora Marinalva, que é a pastora dessa igreja, é a líder espiritual, é a profeta dessa casa. E quantas vezes nós pedimos, né, oração para ela nos cobrir em oração, nós precisamos estar cobertos espiritualmente para nós guerrearmos. E olha só o que acontece com Elias quando ele se posiciona. Queridos, pensa. Elias foi diante do rei e falou assim: rei, vive o Senhor, não vai chover, a chuva vai cessar. Pensa o rei, você acha que o rei se agradou de ouvir isso de um homem? Olha o que Deus fez com a vida de Elias, por conta do posicionamento, porque ele sabia quem ele era. Repete comigo: Elias sabia quem ele era, ele sabia da identidade dele, ele sabia que ele era profeta, ele sabia que ele servia ao Deus vivo, ele sabia que quando ele se posicionava em Deus, Deus o dava o escape, o livramento, dava o respaldo para ele. Quando nós sabemos quem nós somos
e você vai entoar no lugar do Pai. Nós cantamos isso, nós declaramos que é Ele quem atravessa o mar, é Ele quem abre o mar, é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos acompanha. Quem crê nisso, diga aleluia. E Elias se posicionou, deu a palavra para o rei, e Deus, diz no versículo 2, depois veio a palavra do Senhor dizendo a ele. Aí aqui é uma outra questão que nós temos que nos aplicar, porque o Senhor nos dá estratégias e Ele nos dá direção, amém? Nós estamos aqui hoje para ouvir a direção dos céus para as nossas vidas. E aí o Senhor disse para Elias: vai-te daqui, vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite que está diante do Jordão. Por que Deus fez isso? Porque Elias seria perseguido e até morto por conta da palavra que ele liberou, e diante da palavra de um profeta, Deus honrava e acontecia. Então o próprio Deus, diante do posicionamento de Elias, deu um livramento para ele, mas mandou ele se esconder. Ah, pastora, então eu tenho que me esconder? Não é o se esconder fisicamente, né? Vou ficar em casa um mês, fechado em casa, sem ver ninguém. Não. O se esconder é o que eu falei anteriormente, é estar debaixo da cobertura do Senhor. Você se posicionou para a guerra, você se levantou como profeta na sua casa diante do problema, não sei qual é a situação que você está. Você se posicionou no seu trabalho, você se levantou, agora você precisa se esconder no esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então eu preciso sim me esconder. E muitas vezes Deus nos esconde até das pessoas. As pessoas não te acham, tentei falar com você, tentei te ligar, às vezes nem tem chamada no seu celular. Deus faz isso, te esconde de pessoas que não podem acessar o seu coração nesse tempo de guerra. Porque tem pessoas que nos influenciam a parar, tem pessoas que nos influenciam a desistir, não é verdade? Mas você deve continuar orando, mas olha a situação, e aí você é influenciado e você para de lutar. Diz a canção, né, da Ludmila Ferrer, que já é falecida: em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, profetiza sem parar. Porque muitas vezes são pessoas que vêm e nos abatem, nos atingem. Mas Deus, quando você está debaixo da cobertura dele, Deus te esconde também nessas horas. E às vezes você está pensando: nossa, ninguém mais me ligou, fulano não me procurou mais, nossa, o que será que está acontecendo? Você já ouviu aquela frase: Deus escuta conversas que você não está escutando? Deus ouve coisas que você não está ouvindo. Quando você está na torre de vigília, debaixo da proteção do Senhor, Ele te esconde também. Ele livra a sua vida. Porque tem coisas que nós não sabemos, mas Ele sabe. E foi o que aconteceu com Elias. Deus falou para ele ir junto à ribeira do Querite: vai e esconde-te lá. Só que Deus é tão maravilhoso que às vezes o esconder, quem já passou por isso, né? Quem é empreendedora, a Rosa que está aqui, né? A gente sabe que tem momentos que nós nos posicionamos em Deus e parece que os clientes somem, que as portas se fecham, que os amigos somem, e a gente começa a sofrer por isso. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele provê mesmo nesses momentos para nós. Porque é o momento do esconderijo, Ele precisa nos manter escondidos para que nós venhamos estar sendo protegidos de algo que poderia roubar o que Ele tem para nos entregar. Porque olha o que Deus fez com Elias. Versículo 4. E há de ser, vocês concordam que a palavra foi de que não haveria chuva, então o povo não teria água. Mas olha o que Deus fez com Elias: e há de ser que você beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te sustentam. Já havia uma provisão preparada para aquele tempo em que Elias estaria escondido.
É assim que Deus faz conosco. Ele não nos coloca no problema, Ele não nos coloca num aperto, Ele não nos coloca numa situação difícil, sem saber o que nós iremos necessitar deste tempo. Ele provê, Ele prepara, não falta o pão, não falta a paz no meio da tribulação. Ele nos guarda, Ele nos envia um escape. E foi isso que Deus fez com Elias. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e ele bebia do ribeiro. Pensa que confortável que estava para Elias naquele momento, escondido, recebendo pão pelos corvos, tendo água do ribeiro e se alimentando. Como eu disse, que Deus, Ele prepara todas as coisas, a provisão, Ele não nos deixa faltar. Mas existe algo que o Senhor quer nos falar nesta noite, que é sobre como nós nos posicionamos diante daquilo que Deus faz para nós, prepara para nós, e nós nos conformamos com isso. Mas não tem jeito mais, é assim mesmo que vai ser, vou parar, vou desistir, ou então, está confortável demais, não estou precisando ir buscar porque está chegando até mim. Nós somos seres humanos suscetíveis à zona de conforto, amém? Quem concorda, diga amém. Nós somos suscetíveis a isso. Aquilo que nos acomoda, a gente vira uma zona de conforto, a gente não quer sair de lá. E muitas vezes a zona de conforto é até ruim, mas a pessoa se acomodou tanto ali, ficou tão ajeitado que para ela tá bom assim. E ela não quer sair deste lugar. Mas olha o que o Senhor está dizendo para nós hoje. Tudo tem tempo, tudo tem uma fase e tudo exige de nós um processo. Amém? Um posicionamento no processo. Então existe um processo de nos levantarmos, de profetizarmos. Existe o tempo em que o Senhor nos esconde, Ele nos protege de coisas que a gente nem imagina, mas Ele nos guarda. Mas também existe o tempo que o Senhor vai dizer: sai agora da zona de conforto e se levanta. Porque olha o que aconteceu com Elias. Versículo 7. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Não havia chuva na terra, o povo estava numa seca terrível, mas Elias estava bebendo a água do ribeiro. Então estava confortável para ele. Eu não estou precisando estar no meio das pessoas, mas é confortável aqui. Eu estou sendo alimentado neste lugar. Então eu vou ficar por aqui. Elias se esqueceu de que ele tinha um propósito de vida, que era ser um profeta. E às vezes nós queremos estar em um lugar onde Deus nos chamou para fazer outras coisas. Nós, como líderes ou como profetas, como mulheres, homens de Deus dentro da nossa casa, a gente tem que saber o nosso lugar, o nosso tempo de se movimentar. E aí diz o versículo 8: então veio a palavra de quem a Elias? Do Senhor. O Senhor mandou ele ir para este lugar, para o vale de Querite, mandou ele se esconder, disse: olha, eu dei ordem aos corvos para enviar o pão, você vai beber da água do ribeiro, se esconde lá. Mas Elias não queria sair de lá, ele se acomodou, e Deus fez o quê? Secou o ribeiro. Sabe aquele tempo que você percebe que você está sendo expulso de algum lugar, ou que a fonte se fechou e você, meu Deus, por que disso?
E talvez você está ouvindo essa palavra dizendo assim, mas como que eu sei que é a hora de esconder? Como que eu sei que é a hora de levantar? Como que eu sei que o secou, as portas se fechou agora porque eu preciso fazer alguma coisa? Eu não tenho essa fórmula mágica para te entregar e dizer, é desse jeitinho. Mas o que eu posso te dizer é, busque ouvir a voz do Espírito Santo. Porque você vai sentir no teu espírito, você vai sentir Deus falando com você, quando for a hora de ir, de se afastar, de se movimentar, de se posicionar. Nós precisamos ter discernimento diante deste mundo cheio de ruídos e de distrações. Tantas pessoas falando, tantas situações nos noticiários, e quem nós estamos ouvindo? Às vezes o Espírito Santo está falando, mandando ir, mandando esperar, mandando ficar, mandando se levantar, e nós não estamos conseguindo compreender. A palavra do Senhor diz: aquele que tem ouvidos, ouça. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? E vai dizer aqui no versículo 9 que o Senhor viu Elias lá, acomodado, falou: você calme bem, senão Elias não vai sair daqui. E aí ele disse: levanta-te e vai a Sarepta. Ou seja, havia uma missão, havia algo para ele realizar, ele tinha que ir para aquele lugar. E se ele não saísse dessa zona de conforto, ele não iria viver o que ele iria experimentar lá. Nós não vamos entrar nessa história hoje, mas você já deve ter ouvido a história dessa viúva. Se você não conhece, medite na sua casa para você ver que se Elias não tivesse ouvido a voz de Deus e se levantado, ele não teria continuado a sua missão e o seu propósito na terra. Existe um propósito para a sua vida, existe um propósito para a sua casa, existe um tempo novo para você. Mas se você não se levantar, você não vai viver, você não vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Seus filhos, seus familiares, seus amigos, você precisa se posicionar. E aí Elias diz a palavra: então ele se levantou e foi a Sarepta. Queridos, após esse acontecimento da viúva, nós não vamos falar sobre a continuidade dessa história, mas foi um milagre que Elias, como profeta, profetizou, declarou que havia um ruído de uma abundante chuva. Ao mesmo tempo em que Elias declarou que não haveria chuva mediante algo que precisava acontecer, aquele rebuliço do povo entender que não poderiam continuar adorando ao Deus que não era o Deus vivo, Deus também levantou Elias a trazer o povo a ver e reconhecer quem era o Deus de verdade. Depois disso, houve o quê? Os profetas de Baal, houve ali o que Elias fez, um desafio com eles. Vocês se lembram disso? Foi isso que aconteceu depois. Depois veio a abundante chuva, a chuva veio sobre a terra, o povo recebeu de Deus ali novamente a provisão, a prosperidade, um novo tempo. Mas tudo isso só foi possível. É essa palavra que eu quero estar finalizando. Ao meu e ao seu coração, o Espírito Santo está falando. Se Elias não tivesse obedecido à voz de Deus, se posicionando quando foi para se esconder, quando mandou levantar, não havia havido milagres. Não teria acontecido tudo o que aconteceu e o povo teria se voltado novamente para Deus. O altar não teria sido reconstruído. Sobre a minha vida e sobre a sua vida, eu declaro, debaixo do temor do Senhor, que diante do nosso posicionamento hoje, de buscar ouvir a voz de Deus a cada dia, de buscar revestimento, cobertura espiritual sobre as nossas vidas, haverá mudança dentro da nossa casa, haverá milagres na nossa família, haverá prosperidade, haverá provisão, haverá céus na terra sobre o nosso
se levante você. Que foi o que Elias fez. Quando ele viu aquele povo totalmente naquela idolatria, se esquecendo de quem era o Deus vivo, ele se levantou e deu a palavra. Porque ele sabia que Deus desejava que o povo estivesse adorando e servindo a Ele. Então a sua casa vai adorar a Deus. A sua casa vai profetizar a palavra. A sua casa vai viver milagres. Diga: a minha casa vai viver milagres. Quem crê nisso, diga aleluia. Então feche seus olhos, levante suas mãos, comece a orar. Profetiza. Diga: eu declaro sobre a minha casa, sobre a minha família, um tempo novo. Eu declaro em nome de Jesus. Profetiza.
uma roupa, não sei o que você trouxe para apresentar, entregar no altar, mas também se você não trouxe, você vai receber a unção nas suas mãos, pastora Marinalda, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor pela presença gloriosa dele aqui nesta noite, amém? Diga glória ao Pai, diga glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Pastora Marinalda, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor, receber as terras do Senhor. Boa noite, irmãos. Que a paz seja com todos, amém? Nós vamos estar orando nesse momento.